não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho um desafio, mas eu não posso ficar limitado a isso. Então eu preciso ir lá e conquistar. Uma casa, você não tem ela pronta. Primeiro você faz a fundação, vai subir no tijolo e aí até deixar essa casa pronta. Que você tem que entregar o seu melhor em cada etapa da sua vida. Não é quando você for isso ou quando você for aquilo, mas é o hoje, porque aí você já está criando uma mentalidade e essa mentalidade vai fazer você prosperar. Normalmente as pessoas, quando estão diante de uma dificuldade, o que elas fazem? Desistem. Mas a minha visão foi muito simples. Eu falei, se eu não estudar, a minha mente não vai evoluir. Eu não vou conseguir decidir as coisas da forma correta, eu não vou conseguir decidir bem. Então o que eu preciso fazer? Se eu fizer um pequeno sacrifício nessa etapa da minha vida, a chance que eu tenho de ter uma vida próspera, ela é muito maior. Então quando você tem lucidez, você toma decisões. Decisões trazem o quê? Resultados. Não existe bet, tigrinho, joguinho, essas coisas. Não existe isso. O que existe é a gente colocar um tijolinho por vez, se a gente quer prosperar na nossa vida. Espiritualidade, saúde física, mental, planejamento financeiro, carreira e negócio. Faça o seu melhor a cada momento e seja agradecido a Deus. No final, você vai fechar o ciclo da sua vida construindo o legado. Isso é o mais importante. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre, esse canal de histórias de superação para ativação da sua fé. Hoje nós vamos ter um conteúdo aqui muito bacana, eu vou entrevistar uma pessoa que veio do zero, de todos os cenários contrários, ele vai falar um pouquinho da vida familiar, de como foi essa caminhada até que ele chegasse nesse caminho rumo ao sucesso, né? O canal do podcast Eu Sou um Milagre contém vários tipos de testemunhos, você pode olhar aqui, explorar o nosso canal, olhar ali nas playlists, eu tenho certeza que a sua fé vai ser ativada e hoje eu estou aqui com o Anderson Ferreira. Fala, meu irmãozão. Isso aí, garoto. Obrigado pela oportunidade e vamos aí compartilhar, né, que eu acho que é o mais importante e impactar vidas. É verdade. Esse é o objetivo. Com certeza. Anderson, eu tive acesso à tua história e eu falei assim, gente do céu, eu preciso gravar com o Anderson. Anderson, o título do nosso episódio, ele já fala, né? Do zero até a Bolsa de Valores. Mas isso não foi uma estrada pavimentada, né? Você teve que construir esse caminho, né, meu amigo? Cara, primeiro, falar um pouquinho quem é o Anderson, né? Até para que as pessoas possam me conhecer. E coisas que eu acredito que são importantes, né? Eu já passei dos 50 anos, consegui levar uma empresa para a Bolsa de Valores. O Brasil hoje tem 21 milhões de CNPJs, só 500 empresários conseguiram chegar ao topo do empreendedorismo listando uma empresa na Bolsa. Eu sou um desses caras, né? Mas para que isso acontecesse, algumas coisas foram importantes, né? Então, primeiro assim, nasci em Ipatinga, Minas Gerais, né? Perdi 2 irmãos, um caminhão atropelou com 5 anos, um ano depois caiu numa fossa e morreu afogado, nasci 7 dias depois. E fui criado entre 2 favelas do Rio de Janeiro, no bairro do Jacaré, né? Então eu venho de uma classe bastante simples, muito simples, mas desde cedo algumas coisas para mim foram muito importantes, né? A primeira, que não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Acho que esse é um ponto importante. E eu acho que assim, quem está aqui escutando a gente, quem está aqui vendo esse episódio, a gente precisa dar alguns insights para que essas pessoas possam falar, poxa, me identifiquei com esse insight. E isso aqui pode ajudar na minha vida, né? Na minha caminhada. Então ali eu estava vendendo picolé, entregando jornal, enfim, tudo que uma criança de 7, 8 anos que já começa a ter um pouquinho de desejo, né? Eu queria já ter uma bicicleta, mas minha família não tinha grana para comprar bicicleta. Então, peraí, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um desafio, mas eu não posso ficar limitado a isso. Então eu preciso ir lá e conquistar, né? Então eu já comecei a ter essa visão e essa mentalidade. Com 16 anos, eu estava trabalhando no McDonald's, primeiro dia limpando a privada do McDonald's, e ali eu falei uma coisa muito importante. Deus, obrigado pela oportunidade. Segundo, vai ser a melhor privada de todos os McDonald's. Porque o que acontece? Não adianta você pensar em construir ou idealizar algo muito grande na sua vida, construir uma casa muito grande na sua vida, se você não começar a colocar um tijolo por vez. Uma casa, você não tem ela pronta. Primeiro você faz a fundação, vai subir no tijolo e aí até deixar essa casa pronta.
Então, a primeira dica que eu falo para todo mundo, esse é o primeiro insight que eu quero que as pessoas entendam, que você tem que entregar o seu melhor em cada etapa da sua vida. Não é quando você for isso ou quando você for aquilo, mas é o hoje. Porque aí você já está criando uma mentalidade e essa mentalidade vai fazer você prosperar, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente só tem o tempo acaba. Então essa vida que a gente tem aqui, se a gente puder olhar basicamente como que eu construo uma relação de paz para minha vida? Como que eu construo uma relação de prosperidade para minha vida? De alguma forma, isso faz a vida caminhar melhor, né? E aí com 18 anos, meus pais decidiram vir para São Paulo. Eu morava no Rio, né? E aqui, chegando em São Paulo, a minha mãe detectou um câncer no seio, né? Eu estava com 18 anos. Em São Paulo, eu fui trabalhar no Banco Real como escriturário e caixa. E aí eu estava já morando numa kitnetzinha, né? Minha mãe com câncer, né? Fazendo tratamento. E minha família é do sul de Minas, perto aqui de Pouso Alegre. A cidade chama Silvianópolis. E aí outro insight importante. Eu queria muito fazer uma faculdade. Mas eu não tinha grana para fazer faculdade. Normalmente as pessoas, quando estão diante de uma dificuldade, o que elas fazem? Desistem. Mas a minha visão foi muito simples. Eu falei, se eu não estudar, a minha mente não vai evoluir. Eu não vou conseguir decidir as coisas da forma correta. Eu não vou conseguir decidir bem. Então o que eu preciso fazer? Se eu fizer um pequeno sacrifício nessa etapa da minha vida, a chance que eu tenho de ter uma vida próspera, ela é muito maior. Então, como a minha família é do sul de Minas, eu ia para lá, comprava queijo nas roças, comprei 2 caixas de isopor, descia na rodoviária do Tietê, ia para o banco e vendia o queijo no banco. Durante 2 anos eu paguei minha faculdade. E aí fiz uma faculdade de publicidade e propaganda em Mogi das Cruzes, que eu tinha que pegar o trem todo dia, né? Ali eu já comecei a trabalhar uma visão de expansão da minha mente. Porque tudo no final do dia é a lucidez que você tem para tomar boas decisões. Então, quando você tem lucidez, você toma decisões. Decisões trazem o quê? Resultados. E toda hora que você tem que tomar uma decisão, tem que abrir dois painéis na tua frente. Um que o resultado é muito bom e o outro que o resultado é muito ruim. Isso não depende de ninguém, depende só da gente. Então, quando a gente... Olha, não vou estudar. Qual é a chance que eu tenho de ter uma vida próspera? Qual é a chance que eu tenho de ter uma vida melhor, né? Muito menor. Porque o pobre só tem uma chance na vida, que é estudar. Não existe bet, tigrinho, joguinho, essas coisas. Não existe isso. O que existe é a gente colocar um tijolinho por vez, se a gente quer prosperar na nossa vida. Então eu entendi nesse momento da vida, e essa é uma grande dica que eu dou para os jovens. Não abram mão de fazer esse sacrifício. Ah, mas eu não tenho dinheiro para estudar. Cara, vai vender vai vender água no farol. Não pode faltar dinheiro para estudar, porque o conhecimento você vai levar para a sua vida toda. E isso vai definir exatamente quanto você vai valer, né? Então esse é um ponto importante. E aí, ali eu comecei a minha trajetória em cima disso. E depois eu fui para a Sul América, na área de planos de saúde. Tive a oportunidade de expandir o plano de saúde da Sul América para mais de 100 mil corretores no mercado. Então, conheci muito sobre esse mercado, sobre esse produto, né? E aí, com 24 anos de idade, já estava na reta final da minha mãe. A minha mãe estava com 51 anos de idade. E ali, com 24 anos, morando numa kitnet, eu montei uma corretora especializada em planos de saúde para a empresa. Eu ajudava os RHs das empresas a contratar o benefício e a gerir o benefício. A empresa chamava Base Brasil. E ali, o que aconteceu? Um ano muito difícil, porque eu estava perdendo a minha mãe de câncer, com 51 anos de idade, eu com 24 anos. E 15 dias depois eu estava perdendo meu pai de câncer. Meu Deus. Então eu estava montando uma empresa com 24 anos de idade, com R$1.000 de capital, numa kitnet. O último ano da faculdade, que eu tinha que pegar o trem para Mogi das Cruzes, porque nessa época eu estava morando ali na Liberdade, no bairro da Liberdade. E ali eu comecei a minha vida como empreendedor, né? Enterrando minha mãe, 15 dias depois o meu pai, um irmão de 18 que ainda estava começando a vida, eu tendo a minha empresa ali e tendo que terminar uma faculdade, né? E aí eu vou te falar uma coisa que para mim foi muito importante. Anderson, nesses momentos difíceis da vida, como que você encontrou forças para tocar a vida, né?
Duas coisas para mim foram muito importantes. Primeiro, a minha conexão com Deus. Ou seja, fé. Acreditar que por mais que os momentos sejam devastadores na nossa vida, a fé faz você acreditar que ainda vale a pena lutar. Então, ou seja, eu sou católico, né? Mas eu não discuto religião, eu discuto espiritualidade, o quanto que a gente pode ser do bem e fazer o bem. Eu acho que isso é o mais importante nessa relação. Mas eu tive, desde muito cedo, um cuidado da minha mãe e do meu pai de princípios e valores. Eles nunca abriram mão disso. E de conexão com Deus, conexão com fé. Então, eu consegui superar esses desafios porque Deus foi muito importante na minha vida. 2, meus pais, da onde eles estão, eles não queriam que eu ficasse como vítima, como coitadinho da sociedade, reclamando da vida. Cara, mas não, você vai ser protagonista da sua vida. Não importa as dificuldades. O que já foi, já foi. Agora tem que olhar para frente. Então, fé, Deus e o empreendedorismo salvaram a minha vida. Porque quando eu comecei a empreender, porque eu saí, montei uma corretora de seguros, né, especializada nessa área de saúde. O que aconteceu ali? Cara, eu não tinha tempo para sofrer. Ou eu fazia a minha empresa dar certo, ou eu fazia a minha empresa dar certo. Mas isso é um outro capítulo. Só vai, né? Como diz o outro, só vai. Anderson, eu já tô aqui impactado, assim, por quê? Logo no início da sua vida ali, já houve o luto dentro da sua família, né? Então isso já gerava um impacto ali. E seus pais, assim, indo embora também muito cedo numa hora que era importante, era um suporte que você tinha ali quando eles estavam na faculdade, né? E ainda vindo de um cenário contrário. Eu conheço o Rio de Janeiro, inclusive eu estava no Rio de Janeiro no dia mais letal da história do Rio de Janeiro, eu estava lá. Que foi agora, terça-feira, né? Passada, né? Muito assunto triste. Que tá muito, assim, ainda em alta, né? Então, assim, eu conheço o Jacaré, sei onde fica o Jacaré, me perdi uma vez dentro do Jacaré, tive que ter o auxílio de um taxista para me tirar de lá. Então, assim, eu conheço, eu sei da onde você veio, da sua origem. E eu achei muito importante isso que você falou sobre a fé, né? Porque o lugar que você está não definiu o seu futuro. Não. Você idealizou, botou fé, não teve tempo de sentir as suas dores e só vai. A gente veio dessa geração, né? Eu também tenho um pouco menos de 50 anos, mas a gente vem dessa geração de lutar pelas coisas e não ter nada de mão beijada, né? Mas o que você acha que foi o principal, assim, na sua vida que fez você ter essa coisa assim da missão e ir atrás dela? Foi algo familiar? Foi a sua fé? Estava dentro de você? Você construiu? Como que foi isso? Olha, é claro que Deus escolhe pessoas. Eu me sinto uma pessoa bastante privilegiada no sentido de ter enxergado um caminho. Porque todo mundo tem oportunidade, né? Mas nem sempre você enxerga um caminho e você trilha esse caminho. Por alguma razão, eu tive essa oportunidade, né? De ter ali essa visão de prosperar em algumas coisas, né? Assim, com 50 anos de idade, depois dos 50 anos de idade, a tua visão de mundo ela é muito diferente. E assim, lá atrás, eu tinha clareza de algumas coisas, né? Se a gente fecha ciclos na nossa vida, infância, adolescência, carreira, negócios, né? Eu preciso passar por esses ciclos com o melhor que eu puder, entregando o meu melhor. E aí, como é que eu fui trabalhando essa visão do meu negócio e das empresas, né? Primeiro, né? Eu preciso investir nos pilares da minha vida. Quais são os meus pilares, tá? Espiritualidade. E isso é uma dica que eu dou para todo mundo, tá? Não existe você ser um profissional bem-sucedido, ter uma empresa bem-sucedida, se você primeiro não investir e não se fortalecer nos pilares da sua vida. Primeiro pilar
De todos. Olha, já ficou a aula, já anota. Se você tá aí, pega a caneta e anota. Vamos lá, o primeiro pilar. Porque isso é muito importante, porque tudo tá relacionado ao mundo dos negócios e ao mundo da carreira. Se eu tô buscando paz e se eu tô buscando prosperidade, eu primeiro preciso trabalhar a paz. Não tô falando que a gente vai trabalhar, que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter dificuldade. Eu todo dia acordo, eu tenho um monte de problema para resolver, problema em casa, esposa, filho, criança, cachorro. Cara, ninguém vai vir ao mundo sem ter problema para resolver. A diferença essa é a dica. Como você faz a gestão das emoções para lidar com esses problemas. Porque quando você está trabalhando a gestão das emoções, os problemas chegam, você respira, tem lucidez, abre 2 janelas de resultado e toma a decisão já prevendo o resultado que você vai ter em cima da decisão que você tomou. Normalmente as pessoas tomam decisões muito em cima de problema, tristeza, dificuldade, quer tirar o assunto da frente e não tem uma racionalidade para olhar o resultado final. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer uma racionalidade para a tomada de decisão. E aí a gestão das emoções faz toda a diferença. E aí o primeiro pilar para você tomar boas decisões na sua vida é espiritualidade. Ser do bem e fazer o bem. Isso é fundamental, conexão com Deus e fé. Então, se você tiver conexão com Deus, fé, ser do bem e fazer o bem, mesmo que o mundo queira acabar com você, mesmo que as pessoas queiram te prejudicar, cara, ora pelas pessoas, reza pelas pessoas, não queira voltar para as pessoas o mesmo comportamento errado que muitas vezes as pessoas têm com você. Então, se você é uma pessoa que tem princípios e valores, se você é uma pessoa que é do bem, você não pode voltar isso para a sociedade, em termos de coisas ruins. Mesmo que a sociedade queira te prejudicar, alguém quer fazer alguma coisa errada com você, alguém quer te prejudicar, porque não é você, é a outra pessoa que precisa de ajuda, é a outra pessoa que precisa de Deus. Então você tem que levar uma palavra para essa pessoa, você tem que trazer uma energia boa para essa pessoa. Então a primeira coisa é espiritualidade. E aí essa espiritualidade te traz uma energia boa. Então, rapidamente, mas esse episódio aqui do Rio, né? Não tô aqui para discutir quem é certo, quem é errado, não é isso. Mas, e essa é uma dica, tá? A gente só vai melhorar esse país, escuta isso que eu tô te falando, e registra isso. A gente só vai melhorar esse país se os pais de hoje em dia, que colocaram filhos no mundo, dedicarem uma grande parte do seu tempo para dar princípios e valores, para levar seus filhos para a igreja, para esses filhos terem conexão com Deus, para entender a importância da palavra de Deus na vida deles. Porque se todos os pais investirem nessa etapa da vida em conexão com Deus, princípios e valores, a chance que a gente tem de ter pessoas crescendo com princípios e valores é muito maior. Então essas pessoas, antes de fazerem coisas erradas, elas já vão entender que, poxa, isso é uma coisa certa de ser feita ou uma coisa errada de ser feita? Isso está conectado com meus princípios, com meus valores? Então, certamente, boa parte das pessoas que cometem coisas erradas, né, que fazem coisas erradas, não tiveram princípios e valores. Muitas vezes os pais não conectaram com Deus, não levaram numa igreja, não levaram para ter a palavra de Deus. Então, só teremos uma mudança nesse país e no mundo se o primeiro pilar da vida for investir na espiritualidade dos nossos filhos. Então, antes da gente ficar falando de dinheiro, de ficar falando de mostrar para o filho, olha o carrão, olha a casona, olha isso, olha aquilo, cara, investe nisso, porque aí você vai ter um cidadão de bem. Certamente essa pessoa não vai virar um bandido. Então você, como pai, vai estar trilhando ali o caminho do seu filho. E pai que coloca um filho no mundo tem essa responsabilidade. Não é largar o filho, não é entregar um celular na mão do filho e deixar os filhos sendo criados por um celular. Porque filho dá trabalho, mas é a nossa responsabilidade. A gente colocou ele no mundo. Então não dá para o pai e para a mãe abrir mão disso. Então se você não quer ter um filho bandido que faça coisa errada, invista em Deus, invista nisso. Então espiritualidade é a primeira coisa que norteia a vida de qualquer ser humano. Eu quero pegar até um gancho nisso que você falou, porque algumas pessoas querem motivar o filho pelo caminho do bem,
mostrando o resultado. É como você falou, olha o carrão, olha a casona. Mas se você não dá essa estrada que vai estar margeada entre o princípio e o valor para ele caminhar pelo meio, ele vai querer o carrão e a casona a qualquer custo. É isso. Se vendendo a qualquer preço. É isso, cara. E aí escolhendo qualquer caminho. É isso. E de verdade, assim, antes de você pensar em ter, você precisa primeiro fortalecer teu filho para ser. Você tem que ser. Então você tem que investir em você. Você tem que investir na sua empresa. Depois você pode adquirir o que você quiser. E essa estrada tem que ser pavimentada com princípios e valores. Não adianta, cara. Não existe outro caminho. Essa é a primeira estrada que todo mundo tem que investir. Tem que investir tempo, tem que ter hábito, tem que ter rotina para trabalhar a espiritualidade. Então esse é o primeiro ponto. Hoje 30% do meu tempo eu trabalho em 5 projetos sociais, já impactei mais de 10 mil jovens de periferia e eu não abro mão disso, porque ninguém é vítima, ninguém é coitadinho e ninguém tem que ficar se colocando ali nesse ambiente que a sociedade, eu sou assim porque a sociedade me coloca assim. Não, cara, não importa, você vai ter que pedalar mais, você vem numa condição mais difícil, mas você vai ser protagonista da sua vida, você vai escolher o seu caminho e não ficar ali jogando desculpa para a sociedade. Então acho que esse é o primeiro ponto. 2, trabalhar a saúde física. Um médico de confiança, exames regulares, exercícios regulares, alimentação 80-20, 80% do tempo uma alimentação mais saudável, dormir bem e não ter drogas, e não ter vícios. Quando você coloca em prática o básico da sua saúde física, o que vai acontecer? Você está trazendo paz. Tudo isso você está pavimentando a sua estrada. Tudo isso você está colocando um tijolinho para construir o quê? Uma trajetória. Seja um empresário bem-sucedido ou seja um executivo bem-sucedido. Então, saúde física não dá para abrir mão. Por quê? Cara, você tem que chegar com disposição, você tem que chegar com energia, você tem que fazer a coisa acontecer. Então, se você não se cuida, como é que você vai para o dia a dia dos seus negócios? Como é que você vai para o dia a dia do teu trabalho? Tá cansado, Então, tem que trabalhar a saúde física. Até porque a gente pode chegar a 100 anos. Cara, mas como é que você quer chegar em 100 anos? Você quer chegar acabado ou você quer chegar bem? Esse é um ponto importante. Não vou cuidar da minha saúde. Então, assim, cara, não vai cuidar da saúde? Qual é a possibilidade de resultado que você vai ter ao longo da vida? É muito mais sofrido, é muito mais difícil. Esse é o segundo pilar, saúde física. O terceiro pilar, a parte emocional. Então, como é que você trabalha a parte emocional? Como é que você melhora a sua saúde mental, a sua saúde emocional? Fazendo escolhas. Tudo no final do dia é escolha e resultado, né? Não adianta assim, vou contar com a sorte. Não, cara, você tem que ser protagonista, você tem que fazer suas escolhas, você tem que entender os seus resultados. Então, na questão emocional e mental, são escolhas. Então, primeiro, cara, escolhe conviver com pessoas que trazem coisas boas, que vai ter uma energia boa, que vai te projetar para coisas boas. O que adianta você conviver com pessoas que só falam de tragédia, que só falam de coisa ruim? Fofoca. Não, e ficar falando mal da vida do outro, e que não agrega em nada, e não tá pensando em crescer, em expandir a mente, expandir a vida. Então, essas pessoas, você tem que ter uma conversa muito direta, às vezes amigos, parentes que vieram contigo ali na infância, na adolescência, fala, cara, eu tô indo pra esse caminho, vamos junto, vamos crescer junto, vamos prosperar junto. Cara, não tô afim desse caminho não, cara, eu quero ficar aqui nesse outro caminho. Então, cara, beleza, segue a vida. Agora, não dá pra essas pessoas ficarem te empurrando pra baixo. Você tem que entender com quem você está convivendo no dia a dia. Qual é a visão intelectual que essas pessoas estão trazendo você para cima do teu negócio. Isso é muito importante. Outra coisa, o que você está acessando de informação e de conteúdo. Eu acho que o principal é isso. Cara, assim, eu gosto de gastronomia, de esporte, Então, assim, é o que eu falo para todo mundo. O mundo tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Por que eu tenho que ficar preso a ficar buscando conteúdo de coisas ruins? Não, cara, eu sou protagonista, eu escolho. Por que eu tenho que chegar em casa, ligar uma televisão e só ficar vendo tragédia, só ficar vendo coisa ruim? Assim, o que eu tô alimentando mentalmente para que eu possa evoluir, né? Então, tudo é escolha. Tudo é escolha. Então, tem que trabalhar as escolhas para quê? Para diminuir depressão, para diminuir a ansiedade, para diminuir uma série de coisas. Porque você imagina, você teve um dia produtivo, legal, aí você chega em casa, fica ligando lá só coisa ruim, e aí você fica com aquela energia. Pior, ainda você liga, os teus filhos estão assistindo tudo isso. Pior, você não cuida da sua saúde, você só leva alimentação ruim para dentro da tua casa.
você está levando isso para os teus filhos. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente com o pai mesmo, que é o que a gente está acessando de conteúdo, os nossos filhos também, o que a gente está dando de exemplo para cuidar da nossa saúde física. Então, se a gente quer melhorar as coisas, a gente precisa fazer a nossa parte nesse sentido. Então, assim, espiritualidade, saúde física, saúde mental, planejamento financeiro. Não tem jeito. Você tem que pegar o dinheiro e dividir em 4 partes. A primeira parte, e aí é uma dica muito importante para o jovem. Muito importante para o jovem. Hoje, a gente tem uma vida produtiva até os 80 anos de idade. Até 80 anos de idade, a gente tem uma vida produtiva. Tem gente que até mais, mas no geral. É só cuidar da alimentação, da saúde, praticar esporte, você vai chegar bem. Cara, faz o básico. Isso. E aí, quando eu falo de planejamento financeiro, eu quero dizer o seguinte. Jovem, o cara tá lá com 20 anos de idade. Dos 20 aos 30 anos de idade, isso é minha dica. Cada um faz o que quiser da vida, né? Eu gosto de trabalhar fundamentos. Eu não gosto de ficar trabalhando métodos, essas coisas aí que o cara fica rico em... Cara, para com isso, cara. Entendeu? Tem a galera aí vendendo ilusão, vendendo sonho pra você ficar milionário em 1 ano, sem fazer muito esforço, sem botar a barriga no balcão, e sem estudar. Quem tá ficando é só ele vendendo curso. Cara, esquece essas histórias. Esquece ficar milionário com joguinho, cara. Esquece isso, cara. Migão, vamos pra realidade. É botar a barriga no balcão e investir no teu conhecimento, cara. É assim que a vida funciona. A vida real é isso, né? Então, o que é importante pro jovem? Cara, começou a ganhar dinheiro. Primeiro, sobrevive com o menos possível, com o mínimo possível. Tá morando na casa dos pais? Continua morando na casa dos seus pais. Pra que você já tem que sair, alugar um apartamentinho, comprar carro? Cara, não gasta dinheiro com isso. Gasta dinheiro com o seu conhecimento. Pô, peraí, eu quero ir para essa área. Cara, começa a fazer curso, cara. Faz pós-graduação, vai fazer intercâmbio, gasta todo o dinheiro que você puder com conhecimento. Por quê? Porque você está se fortalecendo. Então, dos 20 até os 30 anos, se você puder se fortalecer pegando dinheiro, investindo em você, ou se você começou uma empresa dos 20 aos 30 anos, investir tudo na sua empresa, ou seja, investir em pessoas, processos, tecnologia, posicionamento de marca, tudo. O que vai acontecer dos 30 até os 80 anos de idade? Você tem 50 anos para usufruir do que você construiu em 10. É a colheita. O que acontece hoje? As pessoas começam a ganhar dinheiro, aí já querem gastar o dinheiro agora, não investem no conhecimento, não investem na sua empresa. Aí quando chega com 30 anos de idade, tem uma empresa fraca, uma empresa fundo de quintal, né? Ele comprou um carro, comprou um negocinho aqui, deu entrada num apartamento ali. Né? Então assim, tá tudo errado. Porque você tem que pensar o seguinte, na vida tudo é fase. Você tem a fase da infância, da adolescência, da carreira, tudo é fase. E tem uma fase muito importante que é a fase do sacrifício, a fase do investimento. Então, se você fizer isso, você vai prosperar, porque você tem que pensar o seguinte, quanto que você tem que valer? Então, peraí, hoje, estou começando a minha trajetória. Qual é o meu salário? R$2.500. Tá bom, beleza. O que você faz da vida? Ah, eu estou aqui, trabalho numa fábrica, faço qualquer função aqui dentro da fábrica. E meu valor é R$2.500. Tá bom. Quanto você quer valer? Cara, eu quero valer R$10.000. Tá. Nessa trajetória da fábrica, qual é o próximo nível para você ganhar R$10.000? Cara, um nível de supervisão, por exemplo. O que o supervisor, para mim ser um supervisor, o que eu tenho que ter? O que eu tenho que ter de entrega de resultados, ser um cara bom de clima, um cara que ajuda as pessoas dentro da empresa. E a nível de conhecimento, eu preciso fazer esses cursos, eu tenho que estudar isso, eu tenho que aprender isso, e aí eu vou valer 10 mil. Agora, eu não quero fazer nada disso. Você vai ficar valendo 2.500 a vida inteira. Então as pessoas precisam definir dentro da sua trajetória, quando eu construo uma carreira, quanto que eu tenho que... Qual é o meu valor? Se o meu valor é 2.500, se o meu valor é 10, se o meu valor é 50, se o meu valor é 100. A gente pode ganhar o que a gente quiser. A gente pode ser o que a gente quiser ser. Tudo depende da nossa escolha. Então, se eu entro dentro de uma empresa como office boy, eu posso ser o presidente daquela empresa. Tudo depende da trajetória que eu quero para a minha vida. Então, o planejamento financeiro, que é, primeiro, sobreviver com o mínimo possível. Segundo, investir o máximo possível. Aí, depois, você vai usufruir de experiências e construção de bens. Porque carro não é bem, carro é meio de transporte. Então, fica uma parte do seu tempo, cara, vai andar de Uber, vai andar de trem, de ônibus, de metrô, e tá tudo certo.
Depois você vai usufruir de tudo isso. E lá na velhice, você tem que ter o quê? Um pé de meia. Para você não ficar tendo que depender de bingo, de rifa, de gente da igreja tendo que te ajudar porque você não criou um colchão financeiro. Porque a responsabilidade lá na frente de você ter uma condição financeira para te sustentar é sua, não é de ninguém. A gente não tem que jogar a responsabilidade dos outros pra gente. Então a gente precisa ter essa visão. Então pra você ver, quando eu montei minha empresa, com R$1.000 de capital, eu fui conversar com 2 grandes empresários, né? E eles falaram assim, eu perguntei, cara, eu nunca empreendi na minha vida, como é que eu vou empreender da forma correta? Eles falaram, Anderson, aprenda a criar valor futuro e aprenda a ser acionista da sua empresa, né? Eu falei, mas o que é isso, né? Mas eu falei, cara, eu vou seguir os passos de quem construiu bons negócios. De quem tem resultado. Eu não vou sair fazendo da minha cabeça. O Brasil hoje, 60% das pessoas não tem água tratada. Mais de 80% não sabe interpretar texto. Mais de 75% não sabe fazer conta de matemática. A gente não aprende a empreender ou construir carreira, nem em casa e nem na escola. A gente vai. A gente vai sobreviver. Então, para quê? Então, a gente monta um negócio para pagar as contas no final do mês. A gente não aprende a sair do ponto A para o ponto B. Ou seja, aonde eu quero chegar na minha trajetória como empresário. A gente não aprende isso, né? Porque a gente vai fazendo da nossa cabeça. E o empresário, ele acha que é um glamour. É glamour ser empresário. Glamour ser bom em tudo dentro de uma empresa. E a vida como empresário não é assim. Então, quando esses caras falavam para mim assim, Anderson, aprenda a criar valor futuro para sua empresa, eu falei, peraí, uma empresa não é ficar distribuindo lucro mês a mês. É eu investir na minha empresa para que lá na frente essa empresa tenha o quê? Um valor futuro. E foi o que eu fiz. Eu fiquei quase que 10 anos da minha empresa. Quando eu montei a minha empresa, a Base Brasil, né, que foi uma corretora, que depois a gente abriu capital na Bolsa de Valores, durante esse período, todo o dinheiro que eu ganhei, eu reinvesti na minha empresa. Então assim, cara, se o meu salário é 5 mil, se eu estou faturando 50 mil, meu salário continua 5 mil. Se eu estou faturando 100 mil, o meu salário continua 5 mil. Porque não pode faltar dinheiro. O empresário, ele tem que entender o seguinte, ele monta uma empresa para dar certo. E não monta uma empresa para dar errado. Só que para dar certo, existe o jeito certo de empreender. E o jeito certo de empreender são estradas que já estão pavimentadas. E pavimentadas por grandes empresários que construíram grandes empresas. Então o que esses caras fizeram para construir boas empresas? Pô, peraí, o cara construiu uma empresa onde ele foi definindo esses pontos de investimento. Então durante quase que 10 anos da minha vida, eu não tive carro, não comprei apartamento e 100% do dinheiro reinvestido em quê? Pessoas, processos, tecnologia, posicionamento de marca, vendas. Porque eu primeiro preciso fazer uma empresa forte. Eu primeiro preciso posicionar a empresa no mercado. Eu preciso ser uma referência no mercado. E aí eu vou atrair investidores para essa empresa. Aí eu vou construir valor futuro para essa empresa. Então, não adianta. Se você não investir na sua empresa, você vai ter uma empresa que vai quebrar. Hoje, a quantidade de empresas no Brasil que fecham as portas é absurda, né? Porque o empresário ele não entende, ele quer fazer do jeito dele, ele quer fazer da cabeça dele. Não, cara, existe um jeito certo de fazer. Então, por isso que o planejamento financeiro é muito importante. E aí, por que a espiritualidade é importante? Por que a saúde mental é importante? Por que a saúde física é importante nessa jornada como empreendedor? Primeiro, eu tô feliz comigo. Eu tô fechado comigo. Eu não me importo com a opinião dos outros. Poxa, Anderson, você não vai comprar um carro? Caramba, meu, você é empresário, não tem um carro. Como assim? Você anda de metrô? Cara, desculpa, cara. Primeiro eu vou fazer uma empresa forte. Eu não tô preocupado com a opinião das pessoas. Eu não tô preocupado com vaidade. Eu não quero que ninguém bata aqui no meu ombro e fique me elogiando, e fique falando o carro que eu tenho. Eu tô, perdão da palavra, cagando e andando com esse tipo de situação. Eu primeiro tô focado no meu objetivo. Todo empresário precisa primeiro estar focado no objetivo, que é fazer uma empresa forte. E não pode ter medo de investir na empresa. Uma empresa não é distribuir lucro todo mês. Exatamente. Uma empresa é você construir valor futuro dessa empresa. Porque toda empresa, você tem que pensar que é o seguinte, toda empresa, ela só tem 3 caminhos. Ou você prepara a empresa para alguém comprar, ou você prepara essa empresa para alguém herdar essa empresa, que é uma sucessão familiar, ou quando você se você não preparou a empresa para alguém comprar ou para alguém herdar, essa empresa para contigo. A quantidade de empresas no Brasil que a empresa é o dono,
ele não preparou a empresa para uma construção de valor futuro, na hora que esse cara para tudo. Aí você imagina o seguinte, pô, peraí, tô aqui há 10 anos, 20 anos, construí aqui 20 supermercados, tenho 20 lojas de supermercado, 10 postos de gasolina, eu tenho uma indústria, tenho não sei o que, né? Mas sou eu. Eu não preparei corretamente a minha empresa. O que é preparar corretamente uma empresa hoje? É basicamente o seguinte. Quanto vale minha empresa hoje? Que é o valuation da empresa. Quanto tempo mais eu quero estar à frente da minha empresa? Valuation futuro. E quanto que essa empresa tem que estar valendo lá na frente? E na minha jornada de crescimento, eu defino o plano de crescimento, plano de curto, médio e longo prazo. Eu defino objetivo, metas e investimentos. E eu já defino o momento de saída de valor futuro dessa empresa. Todo mundo que empreende tem que aprender isso. Ele tem que entender que em algum momento ele não vai estar mais à frente dessa empresa. Ou porque ele morreu, ou porque ele vai parar. E aí quer dizer que 10 anos, 15 anos, 20 anos vão acabar. Ele só ficou distribuindo lucro ali, comprando carro, trocando casa, isso e aquilo. Uma empresa é valor patrimonial. Todo mundo, todo empresário precisa aprender que a empresa tem valor patrimonial. Ou seja, não é olhar, quando você pergunta para o empresário assim, cara, quais são os seus bens? Ah, meus bens é o dinheiro que eu tenho aplicado, tem várias aplicações, são os bens que eu tenho, são os meus imóveis, isso e aquilo, beleza. Mas e a sua empresa? Qual é o valor eixo atual e qual é o valor eixo projetado? A maioria das pessoas não sabe falar disso. A maioria dos empresários não sabe nem o que é EBITDA. Eles não entendem sobre esse assunto. O empresário, ele precisa entender o seguinte, ele tem que ser bom no negócio, mas ele tem que ser bom de negócio. Existe uma diferença, ser bom no negócio e ser bom de negócio. Então, isso tudo vai vindo com o tempo. Porque ele começa ali sendo muito operacional, depois ele traz gente, começa a ser mais executivo e depois ele vai ser estratégico. Ele tem que estar sempre olhando em que momento ele vai ser estratégico no negócio dele. Porque o estratégico é o cara que sabe exatamente aonde ele vai chegar. E o que precisa ser feito para chegar lá, né? Então, quando eu fui conversar com esses dois grandes empresários, que eu falei, cara, tô montando uma empresa do zero, numa kitnet, com R$1.000 de capital, enterrando minha mãe, meu pai. Me explica exatamente o seguinte, eu quero empreender da forma correta, eu não quero quebrar, eu não quero ser escravo da minha empresa, eu não quero ser mendigo da minha empresa, eu quero uma empresa próspera. Anderson, aprenda a criar valor futuro e aprenda a ser acionista da empresa. Então, foi isso que eu fiz na minha trajetória, né? Nossa, Anderson, olha, eu quero falar com você que tá assistindo aí, ó. É impossível você não assistir esse episódio apenas uma vez, porque é um conteúdo muito lindo, muito completo, de passos a passos ali que foram dados pelo Anderson e assim, autoexplicativo. Em nenhum momento ele está falando isso aqui para vender um curso, para vender isso, para vender aquilo, porque ele está falando aquilo que o que aconteceu na vida dele. Isso não deixa de ser um testemunho, mas é uma coisa assim fantástica, maravilhosa, que você deve assistir mais vezes e principalmente encaminhar esse conteúdo para quem está numa fase adulta, para que possa ensinar os filhos num caminho de princípios e valores e também para quem está iniciando essa jornada de profissional que vai ter ali as diretrizes de já fazer um planejamento futuro. Anderson, tá sensacional esse conteúdo aqui, meu amigo. Então, aí, só dando uma continuidade nessa visão, aí a hora que a minha empresa ela ficou fortalecida, né? Já era um case de mercado, já era uma referência, já era uma noiva muito bonita no mercado, né? Aí veio um fundo de investimento, isso em 2010, né? Montei minha empresa em 94, 15 anos depois. Veio um fundo de investimento chamado Gulf, queria montar a maior corretora do Brasil e abrir capital na Bolsa de Valores, né? E aí, cara, fui fazer pitches com fundos de investimento em Singapura, Estados Unidos e Europa. A gente teve 1.400 colaboradores, a gente comprou 34 empresas. Aí eu fui para o conselho de administração, uma empresa listada na bolsa, cara, você tem um processo de compliance, de governança. Cara, eu passei por tudo isso. Eu saí de uma empresa de R$1.000 de capital numa kitnet e listei a empresa na Bolsa de Valores. Mas por que isso deu certo? Porque eu tava lá um dia limpando a privada do McDonald's e lá eu falei duas coisas, né? Lembra disso? Falei, Deus, obrigado pela oportunidade. Então, nós não podemos ser gratos quando a gente for isso ou quando a gente tiver aquilo. A gente tem que ser grato na nossa jornada. A gente tem que ser grato em cada momento da nossa vida.
Porque tudo são escolhas. Então, quando eu sou grato a Deus pela oportunidade, coloco Deus como centro, para que... Obrigado por tudo. E eu trabalho a minha fé em cima daquilo. E quando eu olho ali uma privada no McDonald's que eu tô limpando, eu falo, vai ser a melhor privada de todas. Eu quero que as pessoas entrem nesse banheiro do McDonald's e falem, caraca, olha que banheiro limpo, que banheiro organizado. Não é pelo McDonald's que eu fiz isso. É por mim. Então, eu tenho que sair do McDonald's e vou para outro lugar, eu vou dar o meu melhor. Eu vou para outro lugar, eu vou dar o meu melhor. Porque a vida, quanto mais a gente aprende essas coisas, mais a gente vai tendo compreensão da vida, né? A vida, isso na minha visão, deixando tudo muito claro, que tudo que eu estou falando aqui é minha experiência de vida. Eu não sou dono da razão. É o que eu fiz, as dificuldades que eu passei, as escolhas que eu fiz, os caminhos que eu trilhei. E que isso, de alguma forma, possa ajudar pessoas que às vezes estão ali no momento de dúvida da sua vida, de decisões a serem tomadas. Gente, simplifica a vida, vai colocando um tijolinho por vez e você vai se fortalecendo nesse processo. Então, quando a gente tem essa visão clara das coisas, eu aprendi uma coisa muito importante. A grande riqueza é colecionar bons momentos para contar boas histórias. É a grande riqueza. E os bons momentos é você ter orgulho que você fez o melhor em cada etapa. A gente não entrou na questão de carreira, que é uma dica importante também. E aí, gente, escute isso. Você que quer começar a trabalhar, o jovem vai começar a trabalhar, ou quem já está no dia a dia de uma empresa. A quantidade de pessoas que chegam mal preparadas para o dia a dia de uma empresa é surreal. Quais são as dicas que eu dou para essas pessoas? Primeira coisa, tenta identificar qual é a área que você mais gosta. Vamos pensar assim, pô, cara, eu gosto de gastronomia, então vou buscar entrar para trabalhar numa área que vai me dar uma carreira de gastronomia. Eu gosto de construção civil, então eu vou buscar alguma coisa, alguma empresa na área de construção civil. Eu gosto da área de pet shop, eu vou buscar alguma coisa. Então assim, cada um tem que olhar para dentro. É difícil? Claro que é difícil. Mas você tem que fazer um exercício e falar assim... E aí, assim, se você ainda não sabe o que você quer da sua vida, coloca o que você não quer. Então, por exemplo, eu jamais trabalharia na área médica. Não gosto dessa área. Então, eu não iria para essa área. Minha área é comunicação, marketing, estratégia de negócio, é outro mundo. Então, quando você, pelo menos, não sabe que você sabe que você não quer, vai eliminando. E aí vai focando mais ou menos naquela área que você se identifica. E aí, legal, vou arrumar um emprego. Aonde? Numa empresa, numa área que eu me identifico. Primeira coisa, você vai participar de um processo de recrutamento e seleção, pesquisa tudo sobre a empresa. Você tem que pesquisar o que a empresa faz, qual é a cultura da empresa, quem são os sócios, qual é a história da empresa. Tem que pesquisar. Em vez de você ficar lá 8 horas na internet, vendo TikTok, vendo Instagram e um monte de coisa que não agrega em nada na tua vida prática, pega esse tempo que você está usando e investe em você. Investe em coisas que realmente vão te dar resultado. Então, a primeira coisa, hoje, posso te falar que 98% das pessoas que chegam para uma entrevista de emprego chegam totalmente despreparadas. O cara assim, olha, tem uma vaga aqui para fazer isso. Mas peraí, você conhece a nossa empresa? Você sabe o que a nossa empresa faz? Por que você quer estar aqui na nossa empresa? É diferente. Olha, o exemplo que eu gosto de dar, né? É uma fábrica que você tem lá o cara que aperta parafuso. E é uma fábrica que constrói máquinas para hospital. 2 candidatos. Um candidato pesquisou tudo sobre a empresa, o outro não pesquisou nada. Aí você tem um candidato que não pesquisou nada, chega e fala assim, olha, eu vim aqui para a vaga de apertar parafuso. O outro que pesquisou tudo falou, cara, eu quero fazer parte dessa história e salvar vidas. Não precisa nem dar muitos detalhes quem vai ser, porque entendeu a visão, né? Entendeu? Então as pessoas precisam se preparar. Primeira coisa é isso. Uma entrevista de emprego não é sorte. Você precisa se preparar para ela e desejar estar ali e olhar no olho do entrevistador e falar, cara, deixa eu fazer parte dessa história. Eu quero fazer parte dessa história. E aí você se diferencia na hora do processo de recrutamento e seleção e a vaga vai ser sua. Depois, quando você entrar na empresa, seja ousado. Pensa fora da caixa.
Sabe o que você tem que fazer? Vai lá pro dono da empresa, que é o CEO, muitas vezes, da empresa. Se você tiver essa oportunidade, se é uma empresa familiar, média, enfim. Você vai lá, sabe o que você tem que falar para ele? Cara, obrigado pela oportunidade de estar na sua empresa. 0 pessoas fazem isso. 0. O cara entra para trabalhar na empresa, ele fica ali no departamento dele, ali, apertando parafuso, e ele não entende nada do que acontece ao redor. Então, a primeira coisa, a primeira dica, outra dica que eu dou pro jovem, tá? Vai lá pro dono da empresa que você tá trabalhando, agradece pela oportunidade, pega na mão dele, fala, cara, olha, tô começando hoje aqui na empresa, obrigado por estar aqui nessa sua empresa, eu quero muito fazer tudo isso aqui dar certo. E outra coisa, eu quero sentar na sua cadeira, eu quero ser o próximo presidente dessa empresa e eu quero que você vá para o conselho de administração, porque essa empresa vai crescer tanto e você vai precisar de um CEO aqui, eu vou ser o próximo CEO. E o principal que você falou tempo atrás aqui, né, nesse episódio, não se preocupe com o que as pessoas vão falar com essa sua atitude. Fecha com você e acabou. Ninguém vai pagar tuas contas no final do mês. Ninguém vai escrever a tua história. A sua história é sua. É você protagonista. Então, quando você faz isso, porra, você foi lá, falou pro presidente. Porque muita gente fala assim, ai, eu tenho vergonha de falar que eu vou ser o próximo presidente, eu vou sentar na cadeira dele. O cara que é empresário quer pessoas comprometidas, pessoas que querem fazer a empresa dar certo, querem crescer na empresa. Então, quando esse dono da empresa olhar para você, ele já vai olhar você de um jeito diferente. Porque dos 100% dos caras que estão lá, você foi o único que teve coragem de fazer isso. Então, esse é um ponto importantíssimo. Outra coisa, pergunta pro dono, fala assim, cara, como é que eu posso ser o próximo presidente dessa empresa? Aí ele vai falar, ó, você tem que entregar resultado, você tem que superar a expectativa, você tem que ser um líder admirado, você tem que ajudar pessoas. E aí, no dia a dia, o que você faz? Você tem que apertar 20 parafusos no dia. Mas você sabe que você consegue apertar 40. Vai lá e aperta os 40. Mas espera aí. Eu ganhei para 20, eu não ganhei para 40. Você está fazendo o seu melhor. O teu mindset está preparado para sempre você entregar o seu melhor. O que vai acontecer? Você começa a se diferenciar. Você está melhorando produtividade no processo. Pessoas estão fazendo coisas erradas ali no dia a dia. Aí você vai lá e faz o quê? Estende a mão. Pô, cara, eu vi que você fez errado aqui, deixa eu te ajudar. Você não fica fazendo fofoquinha, intriguinha, falando mal da vida do outro. O que você está fazendo? Exercendo liderança. Você já é líder. Porque mentalmente você já tem comportamento de líder. Então, quando você entrega resultado, supera a expectativa e ajuda as pessoas a entregar o resultado daquilo, o que vai acontecer? Hoje, você tem 100 caras que estão ali apertando parafuso. Dos 100, 99 apertam 20. Você é o único cara que aperta 40, ajuda todo mundo. Salário médio, 2,5. Supervisão. Um cargo de supervisão dos 100 caras é 10 pau por mês. Os 100 vão continuar ganhando 2.500. Você falou, não, peraí, eu quero ganhar 10. Eu não quero valer 2.500, eu quero valer 10. E aí, na hora que surgiu a oportunidade, você é o cara que vai ganhar 10 mil. Porque você fez a sua parte. E na hora lá do dono, na hora que o cara fala, ó, a gente precisa contratar um supervisor aqui. Tem esse cara aqui que ele tá entregando muito mais. É um cara que todo mundo admira. Pô, é aquele cara que veio falou que ia ser o presidente da empresa. Cara, é esse cara mesmo. Pode colocar ele como supervisor. Tudo é atitude. Tudo é atitude e assim, a gente falou um pouquinho sobre espiritualidade e independente da religião que a pessoa tem, esse é um princípio de que todas essas religiões, elas se conversam. Eu já falei isso há um tempo atrás, né? Se você é cristão, você vai falar que você é a lei da semeadura, né? Se você é budista, vai falar que é a lei da causa e efeito. Se você é espírita, também vai falar que você está plantando e aquilo vai retornar o bem para você. Então, você percebe que essa é uma linha que independe da fé que a pessoa tem, de plantar as coisas boas, que certamente isso vai é a lei do retorno que falam. Você sabe a frase que resume tudo isso? A frase que resume tudo isso. Quando você tiver mais velho, já numa idade avançada, você olhar para trás a sua vida, olhar mesmo,
e falar assim: se eu pudesse, eu teria feito tudo diferente na minha vida. Cara, nunca fale isso pra você. Porque isso é cruel. Se eu pudesse, eu teria estudado mais. Se eu pudesse, eu teria planejado melhor a minha parte financeira. Se eu pudesse, eu teria construído uma empresa melhor. Se eu pudesse, eu teria construído uma carreira melhor. Se eu pudesse. É hoje. A mentalidade tem que ser hoje. Não é daqui 10 anos, daqui 20 anos. Não, cara, é hoje. A sua atitude para que você prospere, para que você tenha paz, você tem que trabalhar ela hoje. Você tem que ter orgulho da sua história. E a gente tem que parar com esse negócio. Assim, parem com esse negócio de depender dos outros. Ah, porque agora o governo do PT, agora é o governo do Bolsonaro, agora é isso, agora é aquilo, agora... Cara, lógico, a gente tem que ir lá na hora do voto, votar consciente nos deputados, nos senadores, no presidente, governador, enfim, não importa, a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente puder doar parte do nosso tempo, impactar vidas com projetos sociais, cara, vai lá e ajuda um orfanato, ajuda um asilo, ajuda um projeto, beleza. Fora isso, fora desse contexto, você tem que estar fechado com você. Porque sempre a gente vai ter dificuldade. Agora é o Trump, agora é imposto, agora é isso. O mundo vai ser assim. A gente nunca vai ter facilidade. A gente sempre vai ter adversidades. Agora, cabe a você o quê? Se fortalecer espiritualmente, fisicamente, mentalmente, financeiramente e fechar com você. Para que você seja o quê? Protagonista da sua vida. Não fique terceirizando a sua história de vida para os outros. Porque às vezes você vai conversar com as pessoas, e aí como é que estão as coisas? Ah, o governo isso. Ah, o imposto isso. Ah, não sei o que isso. Tá bom. Mas o que você está fazendo para você? Nunca vai existir facilidade. Então o que você precisa fazer é se fortalecer para entender que as dificuldades vão estar sempre acontecendo. Porque a diferença, quando você se fortalece, quando você se fecha com você, é basicamente o seguinte: você olha um problema, aquele problema você pensa o seguinte: cara, isso aqui para mim é um desafio. Isso aqui não é um problema. Esse desafio eu transformo ele em oportunidade, vamos para cima. É isso mesmo. Agora, se eu fico ali numa posição de vítima, de coitadinho, achando que alguém tem que olhar por mim, alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Cara, é horrível, cara, de verdade. Você pensar que hoje no Brasil 50 milhões de pessoas recebem Bolsa Família, cara. Desculpa, cara. Claro que tem pessoas extremamente vulneráveis, que são nossos irmãos, que a gente tem que estar ali ajudando, faz parte, cara. Uhum. Mas, cara, desculpa, cara. O cara que tá desempregado e recebe Bolsa Família, é errado, cara. Não, mas, Sabe por quê? Esse cara tem que ir pro farol vender água. Exatamente o que eu ia Esse falar. cara tem que ir lá lavar prato em qualquer lugar. Hoje em dia, esse cara tem que ir lá, servente de pedreiro, esse cara tem que ajudar lá a colocar um tijolo lá e botar cimento. Porque se ele não faz isso, não é só... É assim, é questão de mentalidade, tá, cara? Se ele já se posiciona como visão de vítima e que ele quer que as pessoas deem coisas pra ele, pô, é a tua história de vida, cara. Sabe? Você vai ficar, sabe assim, pô, eu fui um cara que fiquei vivendo de Bolsa Família. Eu sou um cara que não construí o meu protagonismo. Eu fiquei dependendo dos outros. Porque governo não dá nada. Quem ajuda as pessoas a terem uma vida sem que ela construa a riqueza dela, são os empresários, são os trabalhadores que estão produzindo riqueza para o país, que estão pagando imposto. Esse imposto vai para o governo e ele descentraliza isso da estratégia que ele quiser fazer. Então, para com esse negócio de governo dar. Governo não dá nada. Então, o que eu quero dizer para as pessoas, um grande recado assim: não viva você, cara. Você é muito pouco para tua história de vida. Você ter que ficar vivendo de Bolsa Família. É muito pouco para tua história de vida. Você tem que ser protagonista. Entendeu? E aí, você vai olhar lá na frente, tudo que acontecer e falar: cara,
valeu a pena a minha vida. Porque assim, ó, é aquilo que você falou, a dependência. Todo mundo pode passar por um momento de adversidade e precisar de um recurso que está disponível, ok. Mas você prolongar isso e colocar isso como um estilo de vida, fica muito complicado. Eu quero só voltar em 2 pontos dessa última parte que você falou. Eu recentemente estava conversando com um colega de trabalho e aí ele defende um desses lados políticos, né? E aí, o que acontece? Eu falei assim, cara, esse presidente que você tá falando, ele nunca te ajudou, cara. Você tá achando que ele te ajudou. Mas eu falei assim, ó, eu te conheço há 8 anos. Nesses 8 anos, já teve lá o Lula, já teve o Bolsonaro, já teve a Dilma, enfim. Eu falei assim, as promoções que você teve, o ganho monetário que você teve, aquilo que você subiu de cargo, dependeu de você, do seu conhecimento. É isso. Porque assim, eu ainda falei assim, quanto que você ganhava no governo Bolsonaro? Ele falou X. Quanto que você ganha hoje? O mesmo X. A única remuneração que ele teve foram esses acordos sindicais que dá lá o dissídio do ano. Então, assim, cara, não vai depender do governo. Não adianta você colocar uma camisa vermelha ou amarela, não é isso que vai mudar a sua vida. E um outro ponto, há um tempo atrás, uns anos atrás, eu fui fazer um trabalho numa cidade do interior. Eu precisei ficar um tempo lá nessa cidade do interior. Do interior de Alagoas. No interior de Alagoas. Quando eu cheguei nessa cidade, eu tinha uma missão, foi me designado, o pessoal estava muito com dificuldade de encontrar um local para hospedar os técnicos que estariam lá. Então falaram assim, Emerson, você chegando lá, dá uma rodada, vê lá se tem uma pousada, vê se tem um hotel, que a gente precisa mobilizar um pessoal para lá. E o que aconteceu? Quando eu cheguei na cidade, eu fui no primeiro hotel, quando eu saí tinha alguém me pedindo dinheiro. Aí tava perto da hora do almoço, eu fui almoçar, quando eu saí tinha alguém me pedindo uma marmita. Então eu percebi que aquela cidade era uma cidade extremamente carente, uma cidade pobre. Só que estava sendo construída uma fábrica que iria empregar 1.500 pessoas. Provavelmente todas as pessoas daquela cidade, se quisesse, porque era uma cidade muito pequena, elas iriam trabalhar nesse lugar. Sim. E aí quando foi montado lá um local que ia receber os currículos daqueles candidatos para se candidatar a uma vaga nesse lugar, eu fui até esse lugar, porque eu tinha que resolver uma outra situação. Quando eu cheguei, para minha surpresa, eu imaginei que ia ter uma fila. Uma cidade pobre, que tá todo mundo me pedindo dinheiro, que tem gente me pedindo comida, tem uma oportunidade de emprego. Eu falei, eu vou chegar lá, vai estar virando a esquina, a fila de pessoas se candidatando para trabalhar nesse lugar. E para minha surpresa, não tinha ninguém. E eu cheguei na menina que estava recebendo os currículos, eu falei assim, poxa, eu imaginei um cenário diferente. Ela falou assim, moço, veio uma pessoa e fez a seguinte pergunta para mim: se eu for registrado, eu vou perder o Bolsa Família? Ela falou assim, provavelmente sim. Essa notícia se espalhou na cidade inteira e eles estavam com dificuldade de implantar a fábrica porque não tinha ninguém que queria se candidatar. Ó, aí já entrando um pouco nessa visão aí, eu vou falar o que ao longo desses anos todos, o que eu fui formando de opinião, tá bom? A primeira coisa é o seguinte, você tem 2 perfis de pessoas muito claras. Você tem aquela pessoa que tem ambição, que quer construir algo grande e que não vai medir esforços para isso. Ou seja, vai estudar. Tô falando pessoas do bem, né? Não tô falando pessoas que fazem coisa errada. Pessoas do bem. Grandes executivos, empresários e por aí vai. Então, esses caras já têm isso muito claro na cabeça dele. E ele não quer depender de nada. Ele não quer depender de governo, não quer depender de nada. Ele vai fazer isso porque isso está dentro dele. É uma coisa dele. E a grande maioria das pessoas tem uma ambição pequena, o prêmio é pequeno para buscar lá na frente, e não quer fazer esforço, não quer fazer sacrifício. Porque tudo no final do dia está linkado com o sacrifício que você quer fazer. Então, quando você prospera, você tem que fazer sacrifício. Você tem que fazer sacrifício de estudar mais, de investir mais, de trabalhar mais, de doar mais. Isso é sacrifício. E aí você constrói algo grande porque você... Mas está dentro de você. E você faz isso naturalmente. O sacrifício, ele faz parte da jornada, né? Então, assim, para mim, zero problema. Se eu tenho que chegar nisso aqui, eu vou fazer porque está dentro do meu coração.
Então, eu sempre tive essa mentalidade, assim, desde muito moleque, desde muito cedo, assim. Cara, eu tenho uma ambição grande na minha vida. Não tô falando de grana, não. Tô falando de construir algo grande. Então, você pega características das pessoas, que isso é muito claro. Isso é muito claro. Então, tanto que você vai conversar com pessoas, você fala assim, cara, tô te contratando e tal. Ó, tem essa estratégia aqui, você pode crescer pra caramba, você pode financeiramente ganhar isso, aquilo. A pessoa não vai. Porque dentro dela, cara, aquilo ali não faz sentido pra ela. Porque ela não quer fazer esse esforço, esse sacrifício. Então, a primeira coisa em mente é assim, a gente tem que olhar pessoas e as pessoas têm características diferentes. Acho que esse é o primeiro ponto, tá? Depois, quando a gente olha, basicamente, governo, quando a gente olha política, quando a gente olha economia, primeira coisa que todo mundo deveria ter em mente, né? O governo não dá nada, como eu falei. O que a gente faz é produção de riqueza. Então as empresas produzem riqueza, os funcionários das empresas produzem riqueza, e o que nós temos que fazer? Um ambiente aonde a gente atraia investidores. Quanto mais investidores vindo para o Brasil, mais aportando dinheiro, mais fortalecendo a empresa, mais empregos acontecendo, o que acontece aqui? Mais arrecadação de imposto. Então você arrecada imposto não por aumentar imposto, mas eficiência em aumentar a receita e a produção de riqueza de um país. Isso é o primeiro pilar. Esse é o primeiro pilar. Não existe outro pilar. E aí depois você vai para uma segunda linha de pensamento, que é o quê? Eficiência na ponta. Porque por que você paga imposto? Porque você quer, na ponta, ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma segurança de qualidade. Você paga pelo serviço, no final, na reta final. Só que para isso acontecer, o que você tem que ter, basicamente? Você tem que ter pessoas altamente qualificadas. Porque, primeiro, qualquer um que quisesse buscar um cargo público tinha que passar por um processo de recrutamento e seleção, mas não só pela eleição. O cara tinha que ter currículo. Currículo de gestor. Cara, o que você entende de finanças, de administração? O que você entende de experiência do cliente? O que você entende disso? Se você não entende disso, você não tem currículo, se você não passou por aí, você não tem como ser um administrador, você não tem como ser um senador, um presidente, um governador, um prefeito. Você não tem. Por quê? Porque você não tem... Cara, se a iniciativa pública fosse uma iniciativa privada, o currículo desse cara não passaria para aquele cargo. Então o que a gente faz? A gente tem um negócio totalmente maluco, que a gente vai colocando um monte de gente lá sem qualificação nenhuma, mas por quê? Porque o cara estrategicamente se comunica bem, ele sabe falar aquela linguagem que a população quer ouvir. Qual é a principal linguagem? Cara, a tua vida vai ficar mais fácil comigo. A população não quer saber se vai ser feito um trabalho para redução de carga tributária, para que na ponta você melhore. Cara, eu quero saber o seguinte, o que você me beneficia? Exatamente. Então, se eu tenho um benefício, volto a dizer, o benefício não é do governo. Quem está dando o benefício são as empresas e os trabalhadores que estão pagando os seus impostos. Quase 5 meses de dinheiro, de esforço nosso que vai para esses programas. Então, tem que pensar nisso. Então, assim, o governo, cara, ele tinha que ser altamente eficaz. E aí, como é que você traz isso? Basicamente, pessoas altamente qualificadas, inteligência artificial e tecnologia. E aí, na ponta, quem tem que ganhar dinheiro pra caramba? Cara, é o policial, é o professor. O professor hoje tem que ter um salário de, no mínimo, 30 pau por mês, cara. No mínimo. Porque é o cara que vai criar a educação desse país. É o cara que vai fazer essa molecada de hoje em dia. Então, esses professores hoje, cara, tinha que ter, no mínimo, 30 pau de salário. Os caras tinham que estar indo pra fora do Brasil, cara. Fazer o quê? Fazer, cara, qualificações, trazer o que tá acontecendo de melhor no mundo para aqui pro nosso país. Cara, o policial que sai pra porra, cara, botar o peitão dele ali pra tomar tiro. Esse cara tinha que ganhar no mínimo 30 pau por mês. Uma enfermeira que tá salvando vida, cara, tinha que ganhar no mínimo 30 pau por mês. E aí o que acontece? A gente tem esse país burocrático da forma como a gente tem hoje, onde o dinheiro fica todo represado em quem não entrega, e quem entrega recebe um salário de miséria. Então a gente tem um processo totalmente, cara, totalmente errado dentro desse país. E aí, para piorar, boa parte das pessoas que estão ali... porque tem uma terceira situação aqui. Pessoas que que têm ambição grande, pessoas que querem um prêmio grande, mas querem pouco esforço. Então, e ainda não tem princípios e valores. Então, você juntar isso,
Joga para onde? Grande parte para o mundo da política. E esse é o país que a gente tem. Onde 60% das pessoas não têm água tratada, 85% não sabem interpretar texto, mais de 70% não sabem fazer conta de matemática. E aí, mas tudo isso é culpa do governo? Não. É culpa de cada pessoa. Porque cada pessoa tem que ser protagonista. Eu vejo em comunidades, eu vejo em lugares mais carentes, pessoas que saem todo dia para trabalhar, pessoas que saem para lutar, pessoas que saem para melhorar a sua vida. Eu vejo pessoas no farol, cara, vendendo. Essas pessoas são pessoas extremamente dignas, vendendo água no farol, vendendo bala no farol. Porque essas pessoas poderiam estar vivendo num ambiente que elas não precisavam fazer isso. Elas poderiam estar fazendo outras coisas, erradas muitas vezes, mas não precisariam estar ali. Então, cara, assim, eu admiro muito essas pessoas que têm coragem de estar vivendo no ambiente mais difícil possível, mas estão buscando ter uma vida digna, cara, de melhorar suas vidas, sabe? Então, tudo isso, cara, tudo isso acaba sendo muito desafiador. Mas aí volta para onde tudo? Deus, espiritualidade, princípios e valores. Se nós não investirmos, e eu sempre vou bater nessa tecla, quando que a gente vai ter um país melhor? Quando a gente tiver seres humanos melhores. Pessoas do bem, cara. Pessoa que fala assim, peraí, eu vou me candidatar a um cargo político. A pessoa vai olhar para dentro dela e vai falar o seguinte, mas, poxa, será que eu tenho essa qualificação para poder tomar boas decisões? Porque é a vida das pessoas de uma cidade, é a vida das pessoas de um país. Será que eu tenho essa qualificação para isso? Será que eu posso doar para ajudar as pessoas na ponta? Então, assim, as pessoas vão ter uma outra consciência. É verdade. Enquanto isso não acontecer, cara, de verdade, a gente tem uma grande chance. Se os pais de hoje em dia investissem em cidadãos, né, que pudessem trabalhar isso, e investissem na mentalidade de estudar e gerar conhecimento, aí, cara, a gente teria um outro país. É verdade. Anderson, meu, que episódio fantástico. Eu tenho certeza que você que está assistindo já deixou o like, já vai encaminhar aí esse conteúdo aqui, esse link para o maior número de pessoas. E a gente tinha aqui, ó, papo para ficar aqui uma tarde inteira aqui conversando. Meu amigo, a gente vai ter que depois marcar aí um parte 2. Mas eu quero falar com você que está em casa, eu quero falar sobre o livro Eu Sou um Milagre. Esse livro contém 16 histórias de superação de pessoas que passaram pelas mais diversas adversidades na vida e venceram. Inclusive tem um conteúdo empresarial aqui também, muito parecido, muito mesmo parecido com a história do Anderson, do Flávio Menezes. A história dele está aqui. Você também vai saber como ele veio praticamente do zero e hoje é presidente do grupo LPM. Tem outras histórias, inclusive como eu saí do alcoolismo, também está aqui. Tem pessoas que viviam num mundo de violência, aceitaram Jesus dentro de uma penitenciária, e eu quero humildemente te presentear com esse livro, meu amigo. Espero que ele venha ativar ainda mais a sua fé, e eu tenho certeza que eu tenho certeza que essa vai ser uma boa leitura. Anderson, eu quero agradecer também a Rafael que fez esse contato com a gente, né? Rafael, um grande abraço para você e dizer que você enriqueceu muito o nosso canal. Eu tenho certeza que se as pessoas que assistiram esse episódio até aqui, elas de fato anotaram, e além de anotar, elas conseguiram colocar isso como um novo estilo de vida, tanto porque elas estão vivendo isso, como para a próxima geração, a gente vai ter um mundo melhor, meu amigo. Cara, obrigado. Quem quiser se conectar comigo também, eu tenho um Instagram, Anderson Ferreira Oficial, né? E quem é empresário hoje, eu tenho um ecossistema, né, chamado Inovalor, a casa do empresário, aonde todos os empresários são muito bem-vindos de estarem dentro desse ecossistema. É um centro de excelência, aonde basicamente a gente entra com educação, a gente faz toda a parte consultiva, estratégica das empresas, então a gente tem uma consultoria estratégica para ajudar o cara a dar certo, que é basicamente incerteza do futuro e problemas no dia a dia. Como que esse cara resolve isso? Então a gente entra fazendo isso, a gente terceiriza todas as áreas de back-office,
A gente tem um clube de negócios e a gente pluga investidores com as empresas que estão dentro do ecossistema. Então, quem quiser conhecer mais sobre o nosso ecossistema e quiser participar, dá um direct lá que a gente vai ter maior carinho de estar batendo um papo. A gente vai deixar os links aqui da rede social do Anderson aqui na descrição desse vídeo. E também vai ter o link para que você compre aí, se você é de outro estado, de outra cidade, você compre o livro Eu Sou Milagre através do Mercado Livre. E eu espero você no próximo conteúdo. Pera aí, eu preciso mandar um beijão pra patroa, né, cara? Senão um beijão vai dar ruim. Um beijão pra Ju, pros meus filhos queridos, né, que é a Gabi, o Cauã, o Ala e a Júlia, meu cachorro Bingo, minha calopsita Lola. A família é grande. Meus primos, parentes, amigos, enfim, todo mundo. Gente, seguinte... Posso dar um recado aqui? Claro, fica à vontade. Se alguém falar pra você que você não vai dar certo na sua vida, esquece. Fecha com você. Espiritualidade, saúde física, mental, planejamento financeiro, carreira e negócio. Faça o seu melhor a cada momento e seja agradecido a Deus. No final, você vai fechar o ciclo da sua vida construindo o legado. Isso é o mais importante. É isso aí. Anotou tudo? Então eu te espero na próxima semana.